momento, tá bom? Para a gente ir tirando toda e qualquer dúvida. Vamos lá. Redes de computadores, vamos ver os conceitos básicos e partir para uma parte mais avançada, tá bom? Esse conteúdo é o segundo, ele é tão importante quanto o banco de dados, tá bom? Mas ele vem maior no nosso edital. Nosso edital é muito grande na parte de redes de computadores. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, isso aqui são os tópicos, todos os tópicos que tem a ver com redes de computadores no edital de vocês, tá certo? E aí eu coloquei algumas coisas em azul aqui, que é como se fosse explicando, certo? Ou colocando alguns termos a mais que não estão no edital, tá bom? Então, quando ele fala aqui, deixa eu botar aqui para a gente grifar aqui algumas. Quando ele fala aqui de modelo de arquitetura OSI e TCP/IP, ele está falando de camadas e protocolos. E principalmente... grande demais, Karine. Principalmente essas camadas aqui, camada física de rede, transporte e aplicação. São as camadas que ele não tem cobrando expressamente no edital, mas quando ele diz modelo de arquitetura, OSI e TCP/IP, ele está falando disso aqui, tá certo? Quando ele vem aqui, ó, porque a gente às vezes olha Eu, por exemplo, que não sou da área de contabilidade, olha o edital lá de contabilidade, tem uns termos lá que aquele termo eu penso, beleza, deve ser uma definição. Quando eu olho, é uma resolução com 40 páginas. Aquele termo. Aí você não tem como mensurar direito o que você vai estudar e quanto tempo você vai levar para estudar aquele conteúdo. Aqui, no nosso conteúdo de redes, é curto alguns tópicos. Por exemplo, esse aqui, ó, o 01. Ele quer dizer aqui cabos, tipos de cabos e conectores guiados e não guiados. Aí ele, para dizer que você deve estudar conectores, tipos de cabo, tipos de conexão guiado e não guiado, ele botou noções básicas de transmissão de dados, tipo de enlace, código, modos e meios de transmissão. Então, assim, são palavras que não são comuns, né? Eu acredito que muitos de vocês não vivenciam a prática de o que é um meio de transmissão. É um cabo. Pronto. É basicamente isso. Mas aí ele bota assim porque na nomenclatura, tá bom, dos livros, vem cobrando assim. Aqui é um tópico que a gente já estudou, esse 2 aqui, ó. Classificação das redes. Eu trouxe aqui rapidão para eu dar uma lida, tá bom? A gente viu nas primeiras aulas, eu acredito, talvez na primeira aula de internet e intranet. Na aula de internet e intranet, eu falei sobre tipos de redes, que é a de rede metropolitana, redes locais, longa distância, a gente vai falar já já. Então, isso aqui vocês já viram, já devem ter copiado alguma coisa, mas eu vou passar aqui. Tópico curto, 3 slides, a gente resolve esse tópico. A gente já viu também esse cara aqui, ó. Tá bom? Esse 4 aqui. Terminologia de aplicação. Topologia, o que a gente vai ver hoje. Quando ele fala de topologia, ele está falando de barramento, anel, árvore, match, backbone. É mais ou menos isso que ele quer que a gente aprenda, de acordo com todas as questões que eu fiz do CESP quando falo de topologia. Aqui a gente vai... Eu fiz aqui, ó, passei algumas noites fazendo um resumo em imagem desse modelo de arquitetura. Eu peguei os livros que eu tenho aqui, ficou bem bacana, pessoal. Só olhando a imagem, vai ser o último tópico dessa aula, só olhando a imagem, você vai responder 5 questões do CESP da prova da Polícia Federal. 5. Olhou a imagem, viu protocolo IP está na camada de rede, do modelo OSI e do modelo TCP está em outra camada. Pronto, entendi isso aqui. Olhei para a questão, respondi. Vai estar tudo em gráfico lá, que eu fiz. Ficou bem bacana. Computação em nuvem. Agora eu dei também. Que é IA, SPI, SAS, né? Que são os tipos de computação em nuvem que a gente tem. Falei para vocês também em uma aula que eu não lembro o tópico central da aula agora. Mas eu acho que fica gravado, né, Diana? Para o pessoal, né, ver depois. Depois a gente pode identificar. Sim, todas as aulas estão gravadas. Pronto. Eu tenho certeza que eu falei também computação em nuvem. Então aqui tá ok, aqui ok, aqui eu falei. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação. Navegadores.
Ele quer que você saiba um pouquinho do correio eletrônico, grupo de discussão, buscas e pesquisas. Isso aqui eu falei também que como o Google busca, como a gente pode fazer buscas no Google. Correio eletrônico eu não dei para vocês, e grupo de discussão, isso aqui, quase todo edital o CESP cobra, e quando cobra no edital, mas na hora da prova ele não cobra. Então, é basicamente grupo de discussão. Quem é que participa de um grupo de discussão? Hoje os grupos de discussões estão no Facebook e os próprios grupos, talvez de WhatsApp e Telegram. Então, é uma coisa mais comum, que se ele pedir alguma coisa, a gente vai saber responder. Beleza, pessoal? Então, tentando traduzir, não traduzido tudo, né? Mas tentando traduzir o nosso edital de rede de computadores. Impossível nessa aula a gente falar tudo, certo? Igual a banco de dados, impossível total. Mas eu vou dar a base para vocês, tá bom? A base e as imagens que eu fiz de resumo do conteúdo maior, que é a parte de arquitetura de computadores, né? Modelo de arquitetura. Beleza? Então vamos lá. O que seria rede de computadores? Quando é que uma rede de computador surge? Quando dois ou mais computadores estão interconectados via uma rede de computador. Aqui temos um computador e aqui temos dois. Dois ou mais se torna uma rede de computadores. Conceito bem simples, bem partindo do zero, tá bom? A gente pode conectar redes. Vamos dizer que eu tenho uma rede com 5 computadores e uma rede com 3 computadores. E no meio a gente tem um roteador que está juntando essas duas redes de computadores. Quando a gente fala da internet, ela é a rede das redes. Nada mais é a internet do que um conjunto de redes mundiais. Tá certo? Quando a gente fala aí de internet. Vamos prosseguir aqui mais alguns detalhes. Ó. Em alguns os componentes dessa rede. O que é que pode existir como componente de uma rede? Ela pode ter e deve ter interconexões entre estações de trabalho. Estações de trabalho, a gente vai trabalhar alguns termos aqui nessa aula, que aí o CESP cobra, diferente do normal, podemos dizer. Ele pode chamar de estação de trabalho, um computador ele pode chamar de estação de trabalho, ele pode chamar de host, H-O-S-T, ele é um host. E pode chamar de mais alguns termos que a gente vai ver lá na frente. Mas o que eu vou lembrando, eu vou falando aqui para vocês. Tá certo? Exatamente, Karine. Então, uma rede de computador, os componentes podem ter periféricos, tá bom? Terminais e outros dispositivos. Outros dispositivos, o que é um outro dispositivo? O roteador é um outro dispositivo da minha rede. Uma câmera com endereço IP para eu ver de casa aquela no meu trabalho, por exemplo. Uma câmera faz parte da minha rede e ele é um dispositivo e por aí vai, tá certo? Um computador na rede também pode ser chamado de terminal. O terminal de uma empresa apresenta um endereço IP tal. Quando ele fala isso, ele fala que é um computador que um usuário usa na empresa, tá bom? Então, esse é um terminal, esse é um host, esse é uma estação de trabalho e por aí vai. Bora lá. Aí tem uma norma ISO, tá bom? Que traz uma definição melhor aqui, podemos dizer, da questão da rede. Vamos lá. Um conjunto de um ou mais computadores, é o que eu falei naquela definição mais curta, ou, aí aqui mais abrangente, softwares associados, periféricos, terminais, operadores humanos, processos físicos, meios de transferência de informação, entre outros componentes, formando um conjunto autônomo capaz de executar um processamento e uma transferência de informação. Eu acho que Diana falou aí que não tem experiência com o CESP, né? Particularmente, eu fiz muitas provas do CESP e eu gosto. Por que eu gosto? Porque em momento algum o CESP vai me cobrar este conceito ipsilite do que está aí na tua tela. São pouquíssimas, eu acho que eu respondi uma ou outra definição, porque não tinha como cobrar outra coisa, mas mesmo assim ela cobrou aquela definição e botou uma ou duas palavras dela mesmo. Então o que é que eu gosto? Por que eu gosto disso? Porque quando eu entendo o assunto, eu consigo acertar questões do CESP. Basta que eu entenda.
e eu não preciso decorar. Os concursos de banca pequena, essas bancas que fazem concurso de prefeitura, algumas delas, principalmente concurso interno da polícia, e Diana sabe disso, é um decoreba incrível. A pessoa que passa em um concurso de sargento interno da polícia, ele é o cara que decorou a apostila que tem os assuntos todos. Ponto. E eu não sou tão bom de decorar. Isso não é desculpa para dizer que eu não passei. Eu não passei ainda porque eu não me dediquei mesmo e pronto. Tá certo? Então não sou sargento hoje porque eu não me dediquei o bastante para passar. Mas é uma decoreba muito grande. Então o CESP nunca vai cobrar isso que está aqui. Mas ele pode cobrar assim, uma rede de computadores, é uma junção de vários terminais, hosts, softwares, que são interligados e trocam informações. Ponto. Ele falou do terminal, falou do periférico, falou de transferência de informação, ele pode botar trocam informações e por aí vai. Tá certo? Então basta que você pegue algumas palavras-chave aqui, entenda e vai para a prova e você acerta. É basicamente isso. Certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da estrutura física de uma rede, tá certo? O que é que tem de físico quando eu crio uma rede, né? Primeiro, ela é dividida em 3 categorias, essa parte física. São as estações de trabalho. Que estação de trabalho são essas? Os desktops, desktop, laptop, né, os notebooks. E dispositivos móveis em geral, como por exemplo, né, smartphone, tablets, câmeras IP, como eu acabei de falar, dispositivos IoT, né, que a gente chama, são dispositivos que são conectados à internet, que podem executar ações que facilitam o nosso dia a dia, as próprias, a interface do Google que responde a gente, o Google Assistente, a Alexa da Amazon, são todos dispositivos que podem sim se conectar à minha rede e se tornam dispositivos físicos, tá certo? Estações dentro da minha rede, beleza? O terceiro item físico que a gente vai ter na nossa rede são os meios de comunicação. De alguma maneira, os dispositivos vão ter que se comunicar. A exemplo, pode ser através de cabo, do ar, de eletricidade e por aí vai. De alguma maneira, eles vão ter que se comunicar. Então, toda rede tem um meio de comunicação. E o terceiro são equipamentos de infraestrutura, que vão interligar, né, as estações de trabalho com os cabos. Então, um elemento de infraestrutura, hub, switch e roteadores, esses que eu coloquei aqui, eles vão estar interligados através de um meio de comunicação, que são os cabos ou ar, e vão ligar as estações de trabalho umas com as outras. Tá bom? E, consequentemente, se houver internet nessa rede, ela vai se conectar à internet também, por exemplo, fora da empresa. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Sinal de luz aí, alguém? Sinal de vida? Beleza. Prosseguindo aqui. Então, no nosso dia a dia, vamos correlacionar um pouquinho com o nosso dia a dia, né? As principais necessidades que as redes suprem no nosso dia a dia. Vamos lá. Ela permite aos usuários acesso remoto a serviços e aplicação. Serviços e aplicações. Por exemplo, correio eletrônico, nosso e-mail, né? Botei 2 vezes correio eletrônico aqui. Internet Bank, né? Correio eletrônico desktop, correio eletrônico web. Tá certo? A gente pode ter o aplicativo de e-mail instalado no nosso computador, ou a gente pode acessar pelo navegador. A gente pode acessar o nosso banco tanto pelo celular quanto pelo navegador. Então, a rede hoje faz com que a gente tenha acesso a serviços e aplicações. Certo? No nosso dia a dia. Permite comunicação entre usuários. Por exemplo, os chats, voz sobre IP, que é uma chamada de voz pela internet, que o WhatsApp usa, o Telegram usa. Videoconferência, que aí tem a questão do vídeo, né, envolvido, além do áudio. Vamos ter o vídeo também. E troca de arquivos. Isso que eu trouxe de exemplo, está tudo embutido em um aplicativo. Concordam comigo? O WhatsApp dá para você fazer tudo isso. O Telegram dá para você fazer tudo isso aí. E isso só é possível por conta das redes de computadores. A gente pode também compartilhar recursos através da rede. Impressoras na rede, armazenamento,
processamento remoto é possível que a gente faça através da rede. E que processamento remoto é esse? Existem serviços na internet pelo qual a gente pode comprar um Mac, um sistema operacional da Apple online, a gente consegue pagar por ele e a gente usa pelo navegador esse sistema operacional que está em outro computador em qualquer lugar do mundo. Então, através da internet, eu consigo acessar um outro computador e acessar aquele sistema operacional daquele computador, por exemplo, porque eu precisei comprar uma vez para fazer um aplicativo para o sistema iOS, né, do iPhone. Então, eu não tinha um Mac. E o Mac mais barato que existe hoje é R$6.000. Então, a gente teve que alugar uma máquina virtual com o sistema operacional da Apple. A gente colocou um programa lá para rodar e compilou o programa online. Então, a gente usou o processamento de uma máquina que não estava no meu computador, estava em um servidor totalmente longe de mim. E a gente pôde usar aquele serviço e aquele recurso para fazer com que o programa funcionasse. Beleza? Então, assim, é totalmente possível hoje. Eu acabei de fazer essa semana a integração de alguns dispositivos aqui em casa. Eu estou começando a estudar a questão de internet das coisas, né? IoT. E aí eu consegui comprar um Alexa e alguns interruptores inteligentes, tomadas inteligentes. E aí, através de comando de voz da Alexa, a gente integra essas tomadas, controles para ligar a televisão, desligar, ligar um ar-condicionado, por exemplo. Isso tudo através de comando de voz. Isso só é possível através das redes de computadores. Porque os dispositivos estão se comunicando hoje de maneira mais fácil. Por isso que a internet das coisas hoje é extremamente possível. Tá certo? Vamos lá. E aí eu quis relembrar essas definições aqui que eu dei na aula de internet e intranet, que são as redes, né? Os tipos de redes que existem. Que é a LAN, que é a primeira delas, né? Que a gente usa em casa. Eu estou usando uma LAN aqui em casa, que é apenas um roteador em uma área pequena, fazendo com que 4, 5, 10 dispositivos se conectem à internet. É uma rede local, essas são as características, rede local. Quem já viu essa aula, pode passar aí no caderninho e chegar até esse ponto aí e vai acompanhando comigo. Quem não viu ainda, né, começa a fazer suas anotações a partir desse ponto aqui. Esses são os tipos de redes, tá bom? Tipos, definições de tipos de redes. Qualquer coisa, pode falar, tá, gente? Rede LAN, né? Local Area Network, né? A LAN House, eu trouxe o exemplo aqui, ó, o nome LAN House, porque era o que a gente antigamente acessava, né? A gente ia a uma LAN House para acessar a internet e a LAN House é o símbolo de uma rede LAN, até porque o nome dela no início tem LAN, certo? Só para vocês associarem aí. Ela interliga máquinas em um espaço, né, pequeno, físico pequeno. Não possui limites de conexão. Em uma LAN, mesmo com um espaço pequeno, eu posso conectar 30, 40, 80, 200 dispositivos, desde que a internet, os equipamentos de rede, suportem isso, certo? Uma WLAN. O W vem apenas daqui, ó, wireless, tá bom? Então, eu acho que é por essa rede que todos vocês têm acesso à internet em casa. Todos vocês hoje usam uma WLAN para acessar a internet. Tá bom? Então, característica dela, rede local sem fio. Característica, o W aqui vem de wireless. Dispensa o uso de cabeamento, né? Não preciso ter o cabo para acessar, é pelo ar o sinal. Consequentemente, pessoal, e aí por isso que é bom falar coisas do dia a dia. Se vocês conectarem, pegar o notebook de vocês, ir para perto do roteador e conectar via cabo, que a gente vai estudar que tipo de cabo é esse aqui hoje, que é o cabo de par trançado, cabo de par trançado, com conector RJ45, é um cabo de rede normal, é aqueles azulzinhos. Se você conecta no seu roteador e conecta no seu computador e faz o teste de internet, é certeza que você vai ter uma internet mais veloz do que se você tiver pelo Wi-Fi da sua casa. Tá bom? Então, a transferência de sinal através de uma rede WLAN, ele tem menos intensidade, menos velocidade do que uma rede
que está cabeada, tá bom? Que você fez o cabeamento do seu computador para o roteador. Então, ela vai ser bem mais rápida cabeado.